15. Lucas capítulo 15 e o versículo é o 8. Glória a Deus. Esperava eu encontrar para a gente falando da palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida. Lucas capítulo 15, versículo 8, que diz assim: ou qual a mulher que deu 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Assim eu vos digo que a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A tua Bíblia pode estar dizendo assim: uma moeda de prata. Meus irmãos, quando a gente olha para essa palavra, a gente vê como Deus Ele ama o pecador. Deus ama o pecador, mas Ele não ama as práticas do pecador. Por que que Jesus está falando sobre isso? Jesus, ao ser questionado pelos fariseus: como que tu anda com os pecadores? Como que tu está ao lado sempre de pecadores? E Jesus ele começa a contar a parábola para aquelas pessoas. Ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, e o pastor ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha. E agora ele vai contar a parábola de uma mulher que tinha suas peças de moeda de prata, e de repente ela perde uma das suas moedas. E ela perde uma, só que aquelas outras que ela tinha, ela não estava contente só com aquelas que restavam, mas ela vai atrás daquela que se havia perdido. Só que essa moeda, só que essa peça de prata, ela perde dentro da casa dessa mulher. E a Bíblia vai dizer que ela acende as lâmpadas e vai à procura dessa peça que faltava. E a Bíblia diz que ela começa o quê? A varrer. Ela começa limpando. Imagine você na sua casa, você perdeu uma moeda, você perdeu algo dentro da sua casa, mas você precisa encontrar. O que você começa a fazer na sua casa? A procurar aquilo que você está buscando. Você começa a tirar as coisas de lugar. Você começa a movimentar as coisas em volta de você, para que você alcance aquilo que você está procurando. Assim também é Deus, meus irmãos, na nossa vida. Muitas vezes nós somos essa peça que estamos perdida, e o Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer nos achar. Então Ele começa a trabalhar em volta de nós. Às vezes eu estou escondido debaixo de alguma coisa, e o Senhor começa a limpar. Assim que essa mulher começou. Imagina quando ela pega a sua vassoura e começa a tirar o quê? A sujeira. Ela ri o tapete da sua casa e começa a tirar o quê? Sujeira. Vai tirando. Não é assim? Você já pegou alguma coisa na sua casa? E você trata-se de limite por isso? Aí sabe de repente nessa procura você acha coisas que você não queria mais. Nessa procura, o que é que você faz? Joga fora. Assim também Jesus trabalha nessa
Às vezes Jesus está pertinho aqui de nós, mas Ele quer nos encontrar, Ele quer nos achar, e começa a tirar coisas, começa a sair coisas. Às vezes a gente olha assim, mas peraí, por que isso? Por que fulano, por que está se afastando de mim, está se distanciando de mim? Por que será? Por que será que eu estou perdendo isso? Por que será que está acontecendo isso na minha vida? É porque alguém está te procurando, mas esse alguém que está te procurando, ele só precisa de você. Ele só precisa de você. Então ele começa a arrancar, ele começa a tirar, começa a limpar, vai limpando a sujeira, vai tirando até te encontrar. E quando essa mulher encontra essa moeda que estava perdida, ela se alegra. A alegria daquela casa, porque ela encontrou a dádiva que estava perdida. Ela encontrou a peça que faltava. E a Bíblia diz que ela se alegra, mas ela não se contenta somente com a sua alegria. Ela chama suas amigas, chama seus vizinhos e vai se alegrar junto com aquela mulher. Aí a Bíblia, Jesus vai dizer assim: assim também é o reino de Deus. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a festa do céu. É festa, meu irmão. Essa mulher, ela se compara ao amor, ao cuidado de Deus pela humanidade. A procura que Deus põe para nos procurar. Só que, embora Deus nos procure dessa maneira, Ele veio aos lixos e as coisas não pertencem a Ele, e começa a limpar. Só que tem pessoas que Deus está procurando, mas a pessoa está cada vez mais se escondendo. É a mesma coisa dessa mulher que está procurando essa moeda, de repente ela pega um pano que estava essa moeda, e essa moeda ela sai do pano, sai rolando e some em outro lugar. Assim também é Deus, assim também tem pessoas dessa forma. Deus está procurando, Deus está chamando a pessoa, mas essa pessoa está o quê? Está cada vez mais se escondendo. Já aconteceu com você? Você pegou a coisa aqui na mão, daqui a pouco ela escorrega e já subiu de novo. Aí você já vai começar a procurar de novo. Assim também, meu Deus, às vezes conosco também. Me faz lembrar que Deus estava reunindo ali o povo de Israel, né? Procurando o povo e ajudar o povo, e o povo, sem querer, se encontraram com Jesus, e ele diz assim: meu irmão, quanto tempo tenho eu tentado ajudar vocês, assim como a galinha ajuda vocês curtir, mas vocês não querem, né? Ah, Israel, ah, povo, que tanto Deus procura, mas o povo vai se escondendo cada vez mais. A gente vê grandes exemplos aqui, meu irmão. Se a gente for pregar, se a gente for falar disso aqui, a gente tem muitas coisas aqui de exemplo na nossa vida. Porque a gente vê que essa mulher busca incansavelmente por essa peça, por essa moeda que se havia perdido. Isso se refere quando Deus ele nos ama e quando Deus ele nos quer. Mas às vezes, como a gente diz, tem pessoas que ficam se escondendo de Deus. É Deus tirando a sujeira, é Deus limpando, é Deus varrendo, mas a pessoa está o quê? Está indo atrás da sujeira, está indo buscar a sujeira, está se escondendo no meio da sujeira. E a gente precisa, meu irmão, entender que às vezes, como eu falava antes, Deus quer suas maneiras de trabalhar. E a gente precisa entender isso. O amor de Deus é grande. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma maneira que Deus mandou o Filho para que morresse por nós. Nossa, que amor tem o nosso Deus. Deus ama, Deus ama, Deus nos ama. E há alegria no céu quando a pessoa ela se arrepende e aceita Jesus. Quando essa pessoa deixa de ser encontrada por Jesus. Mas
Você vê a situação? É triste. Assim também é Deus com a gente. Deus está nos procurando. Deus está te chamando. Mas você está fingindo que não está escutando. Mas se você, irmão, hoje deixar ser encontrado pelo Senhor, você pode ter certeza que o céu, você pode ter certeza que o céu vai se festejar. Porque sim, irmão, todas as vezes a gente vê o filho pródigo, ele vai contar mais à frente os fariseus, porque os fariseus perguntaram assim: por que tu anda tanto pecador? É porque Jesus ele quer nos purificar, ele quer nos transformar. A gente vê que essa mulher, para achar que ela revirou a sua casa, ela tirou as suas de lugar, ela teve mudança de postura, ela tirou o sujeito que estava naquela casa, né, há muito tempo tirado, mas por causa dessa moeda, ela revirou a sua casa, procurou, até encontrou, e ela disse que se alegra muito. Agora imagine Deus nos procurando dessa forma, porque isso é uma comparação, uma comparação de Deus com essa mulher. Quanto Deus nos ama, quanto Deus te ama. Mas às vezes é preciso fazer a mochila, às vezes Deus vai tirar, às vezes Deus vai tirar coisas que a gente não queria que tirasse dali. Às vezes, né? Olha, não mexe com isso não, mas eu tenho que deixar o que eu preciso encontrar. E ao encontrar, a Bíblia diz que aquela mulher se festeja, se alegra, convida todo mundo. Assim também é o reino de Deus. Os anjos festejam quando pecador se arrepende. Aí a gente vê também o filho pródigo que estava com o pai, mas ele não se atentou para as coisas vindouras. Ele se apressou a ter sua herança terrena. E ele pede a sua parte da herança do seu pai, ainda que o seu pai em vida. Só que o pai é bom, né? Mas como o pai é bom? O pai deu, entendeu? O pai deu. Só que ele vai, destrói tudo aquela fortuna, aquele dinheiro. Agora está em situação difícil, ele lembra de quem? Do pai. Ele volta atrás do pai. Ele sei que na casa do meu pai, os empregados do meu pai, como melhor do que eu hoje. Então eu vou voltar para a casa do pai. Você entende isso, igreja? Como que a casa do pai é bom? Como que o pai é bom? Como que o pai ama-nos? O pai podia estar dizendo assim: não, filho, eu não vou dar não. Olha, fica aqui. Não, quer ir, filho? Então, vai lá, conhece o mundo lá, né? Conhece o mundo lá, vê como é que é as coisas lá. Aí depois, se quiser mudar de ideia, se quiser voltar, eu estou aqui. Interessante a vida da igreja. Interessante que a mulher procura a moeda que havia perdido. O pastor vai atrás da ovelha que se perdeu, mas o pai não vai atrás do filho que saiu. Interessante, né? Por que o pai não foi? Porque o pai sabia que quando o filho lá fora visse que na casa do pai era melhor, ele sabe o caminho de volta. Glória a Deus. Ele não foi. Presta atenção: 3. A ovelha perdida, o pastor largou as outras ovelhas lá no deserto, ele foi atrás daqui, se perdeu. A Bíblia fala que a ovelha saiu, a ovelha se perdeu, o outro rebanho e ficou sozinha. Então o pastor foi atrás buscar aquela ovelha e foi lá, encontrou e trouxe de volta, junto com as outras. A mulher perde dentro da sua casa. A mulher, senhor, o que ela faz?
era dar o seu melhor para procurar. Agora o filho, tendo o dom do melhor do seu pai na sua casa, ele resolve dar uma de bonzão. Agora eu já sei, pego o dinheiro do pai aqui, já sei como é que é as coisas, e vou dar uma fora aí. E o pai ama o filho, não desagrada o filho tem um livre e arbítrio de escolha de ficar ou de ir. Então vai, filho, pode ir. Só que quando o filho gasta tudo aquilo lá, ele olha, eu quero voltar para casa do meu pai. Sabe por quê? Ela tem alimento todos os dias. Na casa do meu pai todos os dias sou alimentado. Um alimento a qual esse aqui não sacia a minha fome, mas o alimento que tem na casa do meu pai, esse sim sacia a minha fome. Eu vou correr para a casa do pai. E quando aquele filho volta para a casa do pai, de longe, o pai avista aquele menino e manda ele ao encontro, vestir a roupa, dá um banho naquele menino e coloca o que vestes brancas. É assim que Deus trata. Mas muitas vezes você precisa entender. Eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou falar para alguém que vai ver esse vídeo aqui, que Deus está mandando voltar para a casa do pai. Mas talvez você precise assim, mais ninguém na casa do pai. Você sabe o caminho que você precisa voltar para a casa do pai. Só voltar que o pai vai te receber com os vestes brancas, vai matar o melhor boi, vai se festejar e vai se alegrar, porque é assim que Deus vê quando a pessoa se arrepende e volta para Ele. Então, meus irmãos, Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha dessa maneira. Deus, Ele nos ama, mas às vezes, meu irmão, a gente precisa entender algo. Eu preciso voltar para a casa do pai. Às vezes a gente precisa entender algo. Eu preciso ser achado por alguém. Eu não posso me esconder de Deus, porque a situação é diversa. Eu preciso quebrantar o meu coração, aceitar que Jesus está me procurando, porque, como diz a palavra do Senhor, Jesus anda em busca daqueles que adoram em espírito e em verdade. Então Deus está procurando. Mas só que às vezes as pessoas estão se escondendo. Mas eu quero dizer algo. Eu quero dizer que você está falando aqui. O negócio para casa, mas meu irmão, foge não. Sabe por quê? Salmista diz: se eu subir a usar uma rede lá, eu sei que lá o Senhor está. Se eu descer nas profundezas, eu sei que lá o Senhor está. Aí eu digo: para onde fugirei da presença do Senhor? Não foge, não tem como fugir. Deus vai te achar, Deus vai te encontrar, e Deus te chama, né? Deus te chama nessa noite. O Pai está esperando para festejar. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então, Deus, meu irmão, está a te procurar. Não adianta fugir, não adianta esconder, porque Deus vai te encontrar. Salmista diz assim: levar uma cama, vou dormir lá nos altos. Lá o Senhor está. Se eu descer mais profundezas da terra, lá o Senhor está. Para onde eu fugirei da presença do Senhor? Não tem como fugir. O certo é facilitar as coisas para Deus, deixar Deus nos encontrar. Se for preciso fazer uma faxina, Ele vai fazer, né? Então é dessa maneira. A palavra do Senhor, dessa forma. Eu poderia usar essa palavra aqui para trazer uma pregação, mas essa pregação de hoje foi direcionada a isso, pelo Espírito Santo. Eu poderia dizer que a gente também muitas vezes precisa tirar, fazer limpeza da nossa vida, para a gente alcançar aquilo que nós buscamos, né? Às vezes precisamos limpar, às vezes precisamos arrumar a casa,
para encontrar algo que a gente procura. E esse algo que eu quero dizer para você nessa noite é a presença de Deus. Quer a presença de Deus na sua vida? Quer achar isso? Seja como essa mulher, forte, valente. Não. O que eu tenho não é satisfeito, não é satisfatório. Eu vou procurar aquela peça que se perdeu para se completar com as outras. Se eu não me engano, tinha 10, se eu não estiver enganado. Ela tinha 10 moedas, se perdeu uma ficou 9. Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, você me fala. Mas a condução vai dizer que ela tinha 10 moedas, se eu não me engano. Olha, você não viu isso, é 10. Ela tinha 10 moedas, 10. E ela, perdendo uma, ela não se contentou com as 9. Então ela vai em busca daquela que faltava. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente se contenta com aquilo que a gente já tem. Eu perdi uma, mas eu tenho 9 ainda. Então deixa aquele que perdeu para lá. Não, vai mais profundo. Procura até encontrar. O que eu quero dizer com isso? Não, eu estou indo para a igreja. Estou indo. Não, eu quero mais. Eu quero ir para a igreja, mas eu vou encontrar a presença de Deus. Eu vou encontrar cura. Eu vou encontrar libertação. Eu vou encontrar paz. Eu vou encontrar alegria. Eu quero mais. Eu quero condenar com isso. Eu já tenho paz, já tenho alegria, já tenho isso, não quero mais. Aí eu já tenho a presença de Deus, não. Eu tenho o Espírito Santo, tá bom? Não. Eu quero mais. Eu quero mais, não. Eu já tenho o dom da cura, não. Eu quero mais. Eu quero o dom de profetizar. Eu já tenho. Não, vai mais, vai mais. Sempre quero mais, não. Nunca vamos aceitar essa nossa vida. Vamos mergulhar mais profundo e encontrar, aquilo que falta para nossa vida. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Mas o tema principal é, meu irmão, olha, o quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus ele te ama. Deus ele pode estar com centenas de pessoas ao redor dele, mas ele está em busca de você, desse período, está em busca desse um. Eu sei que é esse um, mas Deus está em busca desse um. E Deus vai te encontrar. Volta para Jesus. Jesus te procura, Jesus te quer, e eu tenho certeza que o céu vai se alegrar quando Ele te encontrar, te abraçar e dizer: filho, seja comigo. Colocar em você a melhor roupa, matarei o melhor boi para você e festar de ti. Então isso é amor demais, isso é amor demais. Isso é se comparar ao amor que Deus tem comigo, que Deus tem com você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus possa te abençoar fortemente para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.